Hoje, como em todos os dias das nossas vidas. Eu agradeço a oportunidade de estar novamente nessa casa. E hoje de uma forma especial, porque vim guiada no plano físico, né, por uma irmã trabalhadora também da casa que eu laboro, em Barra Mansa, que é a Águida, e ela é de Coatis. E aí eu brinquei que era um GPS ao vivo, né? Então são muitas emoções e a prece me tocou profundamente, porque é possível nós sentirmos a presença daqueles a quem nos afeiçoamos numa situação como a de hoje. E aí a reflexão dessa noite é falar com amor e ouvir com paciência. E falar com amor e ouvir com paciência nos remete a uma lei divina. Porque se destituído do olhar crístico para essa colocação, nós talvez digamos que todos nós, na nossa medida, escutamos com paciência e falamos com amor. Acho que poucos seremos aqueles que vamos dizer não falamos com amor ou não ouvimos com paciência. Mas essa colocação nós queremos refletir sobre ela pelo viés dos ensinamentos do Cristo. E para que façamos isso, nós vamos buscar uma lei divina. Lei divina essa que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos. Para aqueles encarnados ou desencarnados que não têm ainda muito contato com a doutrina espírita, lembrando que o Livro dos Espíritos é o nosso primeiro instrumento de estudo. E dentro do Livro dos Espíritos nós temos 4 livros. Das causas primeiras, do mundo dos espíritos, as leis morais e esperanças e consolações. A cada livro desse, o codificador criou um outro livro, e aí nós temos então o Pentateuco kardeciano. Do primeiro livro, das causas primeiras, veio a Gênese. Do mundo dos espíritos, o Livro dos Médiuns. Das leis morais, o Evangelho, segundo o Espiritismo. E esperanças e consolações, o céu e o inferno. Essa lei a que eu fiz referência, então, está no terceiro livro do Livro dos Espíritos. E nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, na lei de sociedade. Então, para que nós consigamos ouvir com paciência e falar com amor, nós vamos buscar nessa lei divina o substrato para aqueles que já conseguem fazer isso se mantenham fazendo. E aqueles que não e desejarem, já sabem aonde podemos buscar a receita para cumpri-la. Quando o Criador nos deu a oportunidade da reencarnação, Ele nos colocou para viver em sociedade. O ser humano é gregário. Nós precisamos nos juntar a outros. Ainda aqueles irmãos que dizem, eu vivo só, eu vivo bem só. É uma solidão relativa. Fica só para algumas atividades. Mas não é possível nós imaginarmos a nossa vida sem interrelacionarmos com o próximo, concordam? Não é possível. Então, se eu busco os animais e o homem e penso, o que temos nós de comum, humanos e animais? Gostamos, preferimos viver em bando. Como os animais, nós também selecionamos tarefas. Não é assim com as formigas? Essa formiga, umas têm uma função, outras têm outra, não é assim? E na nossa vida também não é assim? Nem sempre justo, né? Mas é assim. Então, alguém na casa, os homens fazem uma coisa, as mulheres outras, alguns já conseguem intermediar. Mas há algo em nós que não tem no animal. Nós temos e podemos usar a palavra. É através do uso da palavra que eu vou me diferenciar. É a palavra que me fará
estar na relação com o meu próximo. E essa relação que eu estabeleço com o meu próximo, ela mostra o que eu sou. Às vezes, nós não precisamos verbalizar, mas o nosso corpo diz o que sentimos. Não acontece isso? A criança, quando ela ainda não fala, ela nos mostra com o corpo o que ela sente. E nós mesmos muitas vezes mostramos, nem sempre nos entendem. E quando nós mostramos o que somos ou o que sentimos e não somos entendidos, é natural que isso nos irrite, nos desanime, nos desestimule. E na maioria das vezes isso é o suficiente para que nós estabeleçamos com o nosso próximo essa mesma relação de impaciência, de intolerância, de pouca vontade. Então, quando Jesus esteve entre nós e ele andou e se relacionou, e ele se relacionou com todos que passaram pelo caminho dele, ele foi nos mostrando como era para que nós fizéssemos isso. E eu fico me perguntando, Jesus, até que dia eu vou insistir em ser diferente de você? Porque nós sabemos que ele nos mostrou com exemplos a importância da delicadeza, da gentileza, da solicitude, de olhar o outro e fazer ao outro o que eu queria que o outro me fizesse. E a questão é que vira e mexe, nós dizemos que o outro nos magoou, o outro não fez o que nós esperávamos dele. Mas esquecemos de observar se nós fizemos o que o outro esperava de nós. Então, quando nós temos a oportunidade de estarmos encarnados, e a reencarnação é o caminho para esse treinamento. A cada existência nossa, aumenta a nossa possibilidade de nos interrelacionarmos da forma mais transparente possível. Mas antes de eu ser transparente com o outro, eu preciso ser transparente para mim. O que eu sou? O que eu pretendo? O que eu vim fazer nesta vida? Qual é o meu propósito? Eu costumo brincar. Gente, será? Nós nascemos só... Eu sou fluminense. Nós nascemos só para ver o Fluminense perder? Não pode. E estou numa família só de flamenguistas. E só para ver o Flamengo ganhar? Agora não está bem assim. Enfim, eu quero usar o que é lazer. Sim, nasci também para o lazer. Mas para o que mais? Para o que mais? E o que eu faço? E o que eu faço? Eu faço com a energia que eu sinto de gratidão? Será que nós que estamos aqui hoje, em algum momento conseguimos emanar para nós mesmos gratidão? Gratidão porque conseguimos sair de nossas casas e estar aqui? A gratidão é um sentimento que precisa ser exercitado. E vocês podem perguntar, mas e daí o que tem isso a ver com o ouvir e o falar? Se eu não tenho essa percepção de mim mesma, se eu não tenho a consciência do que eu posso fazer para mim e por mim, eu não vou conseguir fazer pelo outro. E a misericórdia do Pai, ela é tão grande, que a cada existência nossa nos deparamos com situações diversas. E essas situações deveriam nos empurrar para essa busca. Qual busca? A busca de mim mesma. Aonde eu estou? Por que isso me irritou? Então vamos voltar nas relações. Como é que nós nos relacionamos? As relações que nós estabelecemos são baseadas em quê? Podemos dizer que existem relações que são por afinidade, outras relações são por interesse, outras relações são porque naquele momento eu preciso estabelecer aquele vínculo para conseguir algo, não é assim? A cada instante eu me relaciono com um objetivo, que vai ser muitas vezes um objetivo temporário. E qual
a diferença, então, de nós para o resto das pessoas que nesse momento não estão interessadas em sua melhora? É porque nós, espiritistas, nós entendemos que existe algo maior que isso. Que o meu espírito é eterno. Então não quer dizer que eu não vá me preocupar com as questões pontuais e materiais. Mas diante de qualquer situação eu preciso me lembrar, o meu espírito é eterno. E eu estou aqui para melhorar a minha condição espiritual. Melhorar intelectualmente, melhorar materialmente, faz parte do contexto. Mas não é o foco. Não é o foco. Então eu acho que eu sugeriria que nós nos perguntássemos, fizéssemos duas perguntas. O que eu quero? Não vou perguntar, mas se perguntem o que querem. O que eu quero nesse momento? O que eu quero? Agora se perguntem o que eu preciso. E observem se existe uma correlação entre o meu querer e o meu precisar. Às vezes o que eu preciso está numa distância anos-luz do que eu quero. E também o contrário. E aí eu vou lutar primeiro pelo que eu quero ou pelo que eu preciso. E muitos irmãos nossos acham que precisam de bens materiais. Grande equívoco. E aí quando eles entendem que o que eles precisam é de bens materiais, eles lutarão por isso. Nós espíritas deveríamos precisar de evoluir espiritualmente. Nós espíritas deveríamos ter na nossa consciência a certeza de que tudo aquilo que nos acontece deverá nos levar a um crescimento espiritual. Nós espíritas, nós espiritistas, deveríamos testar cada situação em que nos deparamos e ela nos tira do nosso equilíbrio. E nos perguntarmos, mas por que isso me tirou do equilíbrio? Por que eu me irritei? Enquanto nós não tivermos claro para nós o que sentimos, como que eu vou ter clareza para lidar com o meu próximo? E buscando novamente Jesus, Ele vai nos dar muitos sinais ao longo do caminho que esteve conosco, do que nós deveríamos fazer e como deveríamos fazer. Aí Ele nos dá uma família. Não importa se uma família biológica ou uma família que nos acolhe. Aí Ele também nos dá a possibilidade de reconhecermos que independente do que fizeram aqueles que me trouxeram à vida, eu devo a eles gratidão. E eu acho que seria uma oportunidade fantástica de vocês emitirem gratidão para aqueles que trouxeram vocês à vida. Por que nesse momento nós não fazemos uma conexão com o nosso pai e a nossa mãe biológicos, independente deles estarem encarnados ou não? Por que nós não emitimos raios de gratidão para eles? E por misericórdia do Pai, nós aprendemos a ser cuidados. Seja por aqueles que nos deram a vida, seja por aqueles que os substituíram. E à medida que vamos crescendo, que vamos caminhando, vamos encontrando novas formas de amar. Vamos para a escola, encontramos aqueles que cuidam de nós. Outra oportunidade de emitirmos ondas de gratidão para quem nos ensinou a ler, quem nos ensinou a brincar. O tempo passa e nós continuamos buscando conhecimento intelectual.
viemos para o 2º grau, começamos a nos relacionar. Aí vem a primeira pessoa, o primeiro garoto, a primeira garota com quem nós achamos que iríamos casar. Alguns até se casam, né? Outra oportunidade de emitir gratidão. Eu estou querendo dizer a vocês que se nós não fizermos esse caminho, eu acho muito difícil amar como Deus amou. Amar como Jesus amou. É por isso que nós estamos encarnados, para treinarmos. A reencarnação é a oportunidade de treino. E nesse caminho de rememorar aqueles que foram gentis e amorosos conosco, tem a fila dos que não foram, nem gentis, nem amorosos. O que nós vamos fazer com eles? Né? Aí eu tenho que parar para pensar, eu não sei se eu consigo orar, mas eu tenho que lembrar, eu tenho que dizer, meu Deus, como assim? Por que ela falou aquilo comigo? Por que ele me esqueceu? Por que ele não me levou? Por que ele não me chamou? Cadê? Cadê o nosso baú de mágoa? Porque se nós nos livrarmos dele, nós conseguiremos evitar o adoecimento do nosso corpo físico. Agora, tem gente que gosta de guardar. Gente que é apegada. Então guarda. Guarda. E de novo, nós temos a oportunidade de nos livrarmos. Mas abrir esse baú, só cada um de nós pode abrir o seu próprio baú. Eu não posso abrir o de ninguém, nem ninguém pode abrir o meu. Eu tenho que desejar abrir esse baú e me livrar dessas mágoas. Enquanto eu faço isso, eu começo um diálogo silencioso com aqueles que me magoaram, com aqueles que me feriram e com aqueles que me amaram. E com um pouco mais de esforço eu vou entender que eu também amei, mas que eu também magoei. Que eu acolhi, mas que eu também rechacei. E nesse momento eu começo a achar o meu lugar. A gente não fala de resiliência no centro? Não é isso? Resiliente não é aquela pessoa que toma uma pancada e depois volta para o seu estado normal? Não é isso que é ser resiliente? É não me deixar abater? É voltar à forma original? Qual é a forma original? Se for de amor, ok. Então, falar com o outro, quando nós nos depararmos com pessoas que são grosseiras conosco, e obviamente nós com o outro. Quando eu sou grosseira com alguém, eu não estou sendo grosseira com alguém, eu estou mostrando quem eu sou. Por isso que nós não deveríamos nos entristecermos. Quando uma pessoa é áspera comigo, ela está só me mostrando como ela é. E aí o que eu faço? Eu não sou resiliente. Eu pego aquela aspereza e digo que ela foi para mim. E fico com ela para mim, ela nem é minha. Ainda pego o que não é meu. A aspereza é do outro. Por que eu fiquei com ela? Quando Jesus disse que nós poderíamos perdoar, ele só falou porque era possível. E eu fico imaginando que é possível quando o que você me faz, eu lembro que não é meu, é seu. E aí nós temos muitas oportunidades. No trânsito não acontece isso? Por isso que André Luiz escreveu sinal verde, né? O tempo inteiro. E aí a pessoa é grosseira. E aí a gente revida. Quando eu revido, eu estou mostrando quem eu sou. Grosseiro igual. Quando eu revido a delicadeza, eu também estou mostrando quem eu sou. Delicada igual. Olha a misericórdia de nós termos alguém no nosso caminho para nos mostrar o que é bom e o que é ruim. Quando alguém me mostra o que é ruim, olha a caridade que essa pessoa me faz.
Quando ela me mostra que aquilo que ela estava fazendo me causa dor, ela está dizendo para mim, não faça, porque você vai causar dor no seu próximo. Não pode ser uma leitura diferente? Ao invés de eu chegar e dizer, nossa, mas foi horrível aquela situação, fulano fez isso, aquilo outro. Eu posso dizer, olha, foi terrível aquela situação, olha como a pessoa se mostrou, meu Deus, olha como ele é, que dificuldade que ele deve ter. Ele não consegue ser verdadeiro, ele não consegue ser transparente, ele não consegue, olha, coitado. E aí eu começo a entender que ele está se mostrando quem ele é. Eu quero dizer a vocês que se não for por esse caminho, como que eu vou conseguir ouvir com paciência? Eu só posso ouvir com paciência aquilo que eu compreendo. E quando nós não ouvimos com paciência é porque nós não compreendemos. Não compreendemos o quê? Nós não compreendemos que aquilo que a pessoa está nos dizendo pertence a ela. Não é meu, é dela. Eu observava nesse final de semana um pai falando de uma forma muito áspera com a criança. Uns 8 anos de idade, mais ou menos. Ele conseguia derrubar tudo que tinha na mesa, o garoto. E lá pelas tantas, o pai, muito aborrecido, foi áspero com ele. Eu, ao invés de cuidar da minha vida, cuidei da vida do outro. E fiquei observando o moço com a aspereza dele. Até que eu resolvi... Lembrei, né? Que eu tinha que ouvir com paciência. Eu disse, ele está mostrando para mim, para os filhos dele, a dificuldade dele. Ele não consegue ser doce. Ele não consegue ser amoroso. É isso que ele está vendo. É isso que ele está mostrando. E ele ainda não sabe o risco que ele está correndo, porque ele está fazendo isso e o filho dele vai aprender com ele a aspereza. Então, o que ele está ensinando ainda vai ser um prato que vai ser servido para ele. Eu estou sendo clara na questão? E eu gosto de alguns pratos, né? E eu me emocionei muito na prece, porque quando você disse que os entes queridos estavam, né, assim. E aí eu fico pensando que a gente traz no coração as pessoas que nos ensinaram a amar, né? E eu tive uma pessoa muito especial que me ensinou a amar, que foi quem me criou. E eu tive o prazer, ela desencarnou aos 94 anos, e eu não sei o tom de voz dela quando ela grita, porque eu nunca a ouvi gritar. Então eu tenho assim uma gratidão, assim, sabe? Me enche o coração, assim, quando eu... Consequentemente, os meus filhos também não conhecem o meu tom de voz. Não por mérito meu, mas por mérito dela. Então, essa correlação de amor não se perde. Ela não se perde. Então, eu preciso voltar para dentro da minha casa. É lá que eu tenho que aprender. É nessa relação, essa lei de sociedade começa naquela célula. Aonde os espíritos que recebemos nem sempre são os mais amados em vidas anteriores. Nem nós, os seus amores. Às vezes acolhemos e somos acolhidos por grandes diferenças e prova da misericórdia do Pai. E é nesse exercício, né? É nessa dança, né? Que tem que ser uma dança harmoniosa, né? Não dá para ir um para lá e outro para cá, os dois têm que ir para lá, os dois têm que ir para cá, né? É nessa dança harmoniosa que eu vou, então, me fortalecendo e trabalhando em mim o amor para falar e a paciência para ouvir. Quando nós viemos para a casa espírita e encontramos irmãos queridos, saudosos, e nós abraçamos, não é assim? Igual quando a gente chega em casa, não é? Quando a gente em casa, a gente também abraça. Pois é. Não é. Mas a gente pode tentar fazer ser. A gente pode se esforçar.
Porque nós sabemos que a família é o grande laboratório. Aqui não. O grande laboratório não é aqui, é lá. Na nossa casa. Lá estão as grandes oportunidades. Lá estão as grandes dificuldades. O mapa é lá. Então, vamos treinar. Né? Quanto mais fazemos, melhor ficamos. Então, vamos treinar. Hoje não deu, amanhã pode dar. Vamos tentar um passo de cada vez. Vamos falar mais nisso. Porque aqui eu te abraço. Eu abraço quem eu nunca vi. Tem uma casa em Barra Mansa, que é a Casa do Caminho, que é um abraceiro só. Se vocês forem lá, assim, a gente brinca, é um abraceiro sem fim, sabe? Todo mundo abraça, 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 é uma delícia. E eu falo, gente, isso é um treino. Isso é um treino. Agora a gente chega em casa, vamos lá, vamos testar. Né? Vamos visitar a sogra, vamos testar. Temos que buscar. Por isso que não podemos nos isolar. Por isso que nós ficarmos quietinhos no nosso canto não vai nos levar a lugar nenhum. Quando encontramos no Evangelho a máxima que diz: o que salvará a nós é a caridade que fizemos. Quando nos perguntarem, quando retornarmos ao mundo espiritual, nos perguntarão duas coisas. Quantas lágrimas eu sequei e quantos corações eu acolhi. Não vão perguntar se eu tinha conta no banco, se eu tinha casa própria, se eu tinha pós-graduação. Isso eles não vão perguntar, não. E aí tem uma casa bendita, feito essa aqui, que oferece trabalho. Porque aqui não deve ser exceção, não. Tem muito trabalho e pouco trabalhador. Olha só. É assim, gente. É assim. Onde a gente vai é assim. Quem faz a palestra, dá curso do estudo sistematizado, dá evangelho, né? E é assim. Oportunidade. Quem quer? É uma pergunta que nós precisamos fazer. Não, é através da caridade que nós vamos ser salvos de nós mesmos, do nosso egoísmo, sabe? Da nossa visão para nós. A farinha é pouca, meu pirão primeiro. E aí eu quero saber de mim, para mim, por mim. E o outro? O outro eu penso depois, mas e se eu sou o outro? E se o outro sou eu? E se eu estou com a esperança que alguém se lembre de mim, mas o outro só pensa nele? Mas e quando esse outro sou eu? São essas oportunidades de reflexão que essa casa hoje nos oferta. Falar com amor, eu tenho que sentir amor. Ouvir com paciência, eu tenho que sentir paciência. E como que eu sinto paciência? Quando eu não julgo. Quando eu não julgo. Todas as vezes que alguém está dizendo algo e nós nos impacientamos, é porque já ficamos empoderados de um poder que não temos e começamos a dizer que aquilo que o outro está falando é uma tolice. Aí nós vamos nos impacientando. Nossa, encontrei com a Valdeia, a mesma coisa que ela fala. Nossa, a Valdeia só repete aquilo. Ela só fala nisso. Bom, quem sabe foi porque você não entendeu ainda. Por que sou eu que sou errada de repetir? Não pode ser você de não ouvir. Mas a Valdeia não tem outro assunto. Por que será? Essa é a brincadeira. É eu pensar por que eu acho isso do outro. Eu tenho que começar a entender que eu também sou sujeito dessa ação. O outro pode fazer para mim aquilo que eu desperto nele. Aí eu digo assim, nossa, mãe, gente, mas Deus me livre. Encontrar com a Marina. Aí eu ponho no outro. Vou pondo no outro. Valdeia, puxa sua chacha para a Hélio também. Gente, e agora aparece no YouTube. Vocês me mostram. Isso, está ótimo. Então, tem que ter alguém avisando. Arruma, obrigado. Tem um microfonezinho aí. Você podia bater aquele dia.
Ah lá, ela está interessada no micro... Eu achei que era na minha pessoa. E aí nós vamos dizer, mas que uma chatice, Valdeia, é isso. E eu tenho que começar a me colocar nesse cenário. Gente, mas será que não sou eu que suscito essa situação? O que será que eu trago de novo? Sabe, eu estou sempre com a mesma cara. Eu tenho que entender que eu também provoco no outro uma reação. Não é só o outro que provoca em mim. Eu também provoco no outro. E o que será que eu provoco no outro? E aí o outro, meu irmão, me permite pensar no que eu preciso fazer para ser melhor. Então a reação do outro vai me ajudar a me tornar melhor. Eu quero lembrar que quando eu falo de escutar, quando eu falo de ouvir com paciência, é ouvir em todos os sentidos, não só pela colocação verbal. Sabe quando nós encontramos alguém na rua e nos deparamos de oi, tudo bem? E aí você está falando com a pessoa vai dando uns passos miudinhos assim, não tem isso? Ela já foi, ela não está ali mais não. E você está... Então, observa o que o outro está dizendo. Meu Deus, ela está sem tempo, não é que o que eu... Por que sou eu que sou chata? Ela perdeu a chance de ouvir uma história ótima que eu ia contar. Eu tenho que avaliar. Ou será que eu já contei? E ela estava com medo de ouvir de novo. E aí eu começo, então, a viver uma alegria que só conhece quem entende que o Espírito é imortal. Porque aí eu não vou me perder nessas pequeninas avaliações de que o outro não quis me ouvir, porque o outro não liga para mim, nem me telefonou, não me convidou. Vou só constatando. A primeira constatação é que ele não é uma pessoa gentil. Primeira. Mas eu não vou parar por aí, porque não me chamou, não me convidou. Blá, blá. Aí eu vou para mim, vou me olhar. Mas será que eu estou uma pessoa chata? Será que ele... Quem sabe ele não foi mal educado, nada, eu que não estou uma pessoa interessante, quem sabe eu não estou conseguindo ser gentil, pronto. Aí eu já entro na minha avaliação, porque eu quero me tornar uma pessoa melhor. E se eu paro para pensar, e vocês podem ver isso, se vocês param para pensar em vocês, vocês vão observar que existem coisas que nós podemos melhorar. Às vezes, nós que temos a oportunidade de ficar aqui olhando, às vezes eu olho para algumas fisionomias e é como se essas pessoas falassem para mim. E não é porque eu tenho uma percepção extrasensorial, não. É porque a face, os nossos olhos falam. E isso é uma bênção, porque aí eu posso melhorar. Eu vejo que a pessoa está ficando sonolenta. Tem que esquentar. Né? Ou eu estou me perdendo, enfim. Agora, se ninguém olha, se ninguém retorna, já chegam os desencarnados. O que eu posso fazer? Eu não consigo vê-los, só consigo senti-los. Então não sei se eles estão gostando ou não, vou saber depois. Mas posso vibrar, posso me envolver, posso me sentir envolvida. Mas eu tenho que estar nessa relação dialética com o meu próximo, encarnado ou não. Então, quando nós escolhemos esse tema, ouvir com paciência e falar com amor, eu poderia ter dito a lei de sociedade. Poderíamos pensar, eu preciso vivenciar mais os ensinamentos de Jesus. Eu necessito colocar em prática o que ele ensinou. Muitas vezes, nessa avaliação que fazemos, nós somos conduzidos por um raciocínio muito habitual, que é, mas ninguém faz isso. Nós olhamos a maioria, né, das pessoas
e dizemos, não, mas a maioria não foi, a maioria não liga, a maioria não chama, aí eu também não vou fazer. Não acontece isso de nós nos mirarmos na maioria? Mas nós temos que lembrar que o erro não vira acerto porque a maioria faz. Então, o fato da maioria fazer não significa que está certo. E esse, por exemplo, o que hoje está acontecendo com os nossos jovens. Né? Dizem que festa de 15 anos, se não tiver bebida alcoólica, ninguém vai. Então, não deveria ir. Porque tem uma lei que diz que menor de 18 não pode beber. Essa é uma lei. Aí eles dizem, às vezes, no meu consultório, então não vai ter festa. Eu digo para os pais, então não façam. Porque você está cometendo um crime, alcoolizando um menor. É simples. Ah, mas todo mundo faz, porque todo mundo faz virou certo? Não. Não. É errado. Isso é só um exemplo. Então vamos ficar atentos, e aí de novo, né? De novo, lembrando que a doutrina não proíbe nada, nós buscamos sempre o caminho socrático, nós queremos o caminho do meio, né? Nem lá nem cá. É o caminho do meio, do equilíbrio. Né? Então, é buscando esse caminho que nós vamos nos encontrar. E quando eu me encontro, eu consigo ser amorosa. Quando eu conseguir me ouvir, eu consigo ouvir o outro. Quando eu conseguir me amar, eu consigo amar o outro. Essa é a ideia. E muitas vezes nós não queremos nos ouvir, porque me ouvir nem sempre é agradável. Me ouvir, às vezes, é deparar com a minha sombra. E a minha sombra eu nego. Joana de Ângeles vem nos dizer que nós deveríamos abraçar a nossa sombra. Acho linda essa colocação dela. Abraçar a minha sombra é abraçar as minhas imperfeições. Desde que eu admitisse que elas existem, né? Porque eu sou quase perfeita. Tudo bem que é chato, fica torto, mas eu sou quase perfeita. Aí eu não consigo saber aonde eu sou imperfeita. Porque eu não me olho. Eu não sei de mim, eu só fico olhando o outro. Então como que eu vou abraçar o que eu não vejo? Como que eu vou acolher a minha sombra se eu não a reconheço? E aí eu preciso reconhecer coisas que com certeza dificultam a minha possibilidade de ouvir e a minha possibilidade de falar de forma amorosa. Porque aí eu vou negar tudo aquilo que eu só consigo enxergar no outro. Egoísmo, inveja, melindre, intolerância, impaciência, desamor, indelicado, só tem no outro. Nada disso mora em mim. Se eu tenho, é reflexo de quem está perto de mim. E eu venho, às vezes, eu faço uma brincadeira que quando uma mulher começa a falar muito mal do marido, coisa que é raro, né? É muito raro. Mas eu digo, meu Deus, é um perigo que ela está fazendo. Porque Freud diz que quanto mais João fala de Pedro, mais ele conhece João. Então, ela vai falando do marido dela, daqui a pouco eu já não sei mais de quem que ela está falando, se é dela ou dele, porque tudo que ela está falando que o marido tem, eu vejo nela. Né? Aí eu faço uma brincadeira, né? Gambá cheira gambá. Né? Na lei da física, os opostos se atraem, na lei de relação, os iguais se agrupam. Eu vou ficar sempre perto de alguém que se parece comigo. Então, todas as vezes que eu falar muito mal de alguém que está próximo de mim, eu deveria ir fazer um check-up. Porque tem alguma coisa de errado na minha percepção. Né? E muitas vezes, quando se faz essa análise, não se consegue mais ficar. Porque a pessoa reconhece, teve um equívoco. Eu não sou parecida com ele ou com ela. Eu não posso mais continuar, porque somos muito diferentes. Houve um engano, houve um equívoco grande. Mas agora eu preciso me separar, me distanciar, porque não é mais possível conviver. Então, nessa relação em que eu falo de mim,
muitas vezes através do outro. O outro fala dele através de mim. Nós vamos fazendo essa dança. Então, meus irmãos, vamos observar o tempo que gastamos falando do outro, ou no outro. Vocês imaginem o que nós mudaríamos da psicosfera das nossas casas, dos nossos lares, se nós mudarmos essa conduta, se nós mudarmos a nossa percepção. E Joana de Ângeles diz isso, que nós deveríamos abraçar a nossa sombra, mas eu só posso abraçar se eu identificar. Então é um convite também. Vamos identificar a nossa sombra, as nossas imperfeições, as nossas dificuldades. E depois de identificá-las, vamos ao encontro delas, porque elas são parte de mim. E eu preciso ter carinho ao reconhecer que eu sou impaciente, que eu sou intolerante. Eu preciso ter carinho comigo quando eu reconhecer em mim dificuldades. Senão eu não conseguirei ter com o outro, para com o outro. Essa é a ideia. Eu gostaria de terminar a nossa reflexão, né, do ouvir com paciência e falar com amor, convidando vocês, por um instante, né, um minutinho ali do relógio, que vocês tentassem olhar para dentro de vocês e enxergarem a sombra de vocês. Tentem coisificá-la. Podem imaginar, eu não vou perguntar, óbvio, mas vocês podem imaginar, criem uma imagem para essa sombra, né? Pode ser um grão de mostarda, pode ser uma montanha. Criem uma imagem, coisifiquem. E de repente vocês podem se fazer a proposta de se aproximarem dessa sombra de forma amorosa, né? Se for uma montanha, podemos plantar flores nela. Se for um grão de mostarda, pode fazer uma acupuntura auricular. Um tempero. Pensem na sombra. Vamos pensar na nossa sombra. E vamos de alguma forma acolher, envolver. A nossa sombra faz parte de nós. E vai ser o nosso encontro com ela que vai nos elevar espiritualmente, porque assim nós vamos conseguir melhorar. E peçamos aos nossos mentores que nos auxiliem. Ok. Deixando agora um pouco a sombra já aconchegada nos nossos corações, eu gostaria de terminar a nossa reflexão contando para vocês uma história. Essa história, na verdade, é um conto do Rubem Alves. E essa história, esse conto chama A Menina, a Gaiola e a Bicicleta. E em Minas existe uma família que eles fazem, a família Dumont, eles bordam. Então eles bordam as histórias. E eles bordaram esse conto, depois que eles bordam, eles fazem virar livro, né? Então o original fica lá e nós podemos adquirir os livros, né? As histórias. Então essa história é a seguinte. Um menino, ele tinha muita vontade de ter uma bicicleta. Era o sonho dele ter uma bicicleta. Mas ele nem sabia andar de bicicleta. Mas ainda assim, ele desejava ter uma bicicleta. E não bastava
desejar, né? Alguém tinha que fazer a bicicleta aparecer para ele. E aí alguém dá a ele a bicicleta. E ele olha para a bicicleta e ele não sabia andar. Ele nunca tinha andado na bicicleta. E aí ele olha para ela e querendo ali se envolver nela, ele fala assim, mas eu queria andar na bicicleta com uma menina que eu sou apaixonado por ela. Então ele queria andar de bicicleta, mas ele queria levar na garupa da bicicleta a menina por quem ele era apaixonado. E ele continua buscando o desejo dele. E aí ele chega para a menina e diz, vamos andar de bicicleta comigo. Nessa altura, Deus sabe lá como, ele já sabia andar de bicicleta. E aí a menina diz para ele assim, eu vou, mas eu vou só se eu levar uma gaiola com um passarinho que eu amo. Ele falou, mas como que você vai andar de bicicleta comigo na garupa, né? E a ideia dele era ela abraçadinha com ele. Ela queria carregar uma gaiola. Já começou a complicar um pouco a história, né? E aí ela fala, não, mas eu vou e vou levar a gaiola. Então ele sobe na bicicleta, ela na garupa da bicicleta, de costas para ele, carregando a gaiola. E o pássaro dentro da gaiola. E aí a ideia é que nós entendamos, né, que essa bicicleta pode ser a vida. São os nossos desejos. Ok? E dentro dessa gaiola, esse pássaro que está dentro da gaiola, vamos imaginar que estão ali, simbolizado pelo pássaro, os sentimentos, as máscaras que nós usamos. É o pássaro que está dentro da gaiola. E aí o menino ficou um pouco triste, porque ele queria abraçadinho com ela quis a gaiola, mas ele falou, vamos lá, eu vou assim mesmo. E saíram passeando de bicicleta, mas ele triste. E aí, ele pensou, né, quem carrega gaiola não olha para frente. Ok, pessoal? Quem carrega gaiola não olha para frente. Na historinha do Rubem Alves, né? Vamos ver se nas nossas vidas também é assim, né? E aí, a bicicleta, ele foi passeando, a bicicleta ficou com uma pena dele, porque ele estava triste, porque não era isso, não era bem isso que ele queria, né? Porque ele olhava para frente, a menina olhava para trás. O que ele enxergava não era o que ela enxergava. E ele foi se entristecendo, a bicicleta foi ficando com dó dele. Aí a bicicleta não conversou. Endureceu o guidão, endureceu o freio, torceu o guidão, bateu na árvore. E aí, quando ela bate na árvore, o que acontece? Vai tudo pelo chão. Aí são as palavras do Rubem Alves. A menina caiu, o menino caiu, a gaiola caiu. O que estava grudado, desgrudou. O que estava amarrado, desamarrou. O que estava embrulhado, desembrulhou. A porta da gaiola se abriu, o pássaro saiu, mas não voou. Ficou olhando para aquela cena. A bicicleta quebrada, o garoto triste, ela também, porque a gaiola tinha se aberto, e o pássaro ali, olhando para os dois com pena dos dois, segundo ele. Mas aí, o pássaro fica observando os dois e eles vão consertar a bicicleta. A menina e o menino vão consertar a bicicleta. E aí, o que eles não sabiam, e enquanto eles estão entretidos em consertar a bicicleta, o que eles não se deram conta é que quando a gaiola abre e o pássaro sai da gaiola, é quando as borboletas saem dos casulos.
e se põe a voar. Então é um momento mágico. Toda libertação é um momento de magia. E quando acontece isso, as borboletas que começam a voar dão um colorido especial na vida deles e naquela cena. Aquelas borboletas que voam colorem a vida deles. E aquela árvore, né, aonde a bicicleta bate, são os obstáculos que muitas vezes a vida nos oferta. E daquele obstáculo nós podemos fazer diferente se nós desejarmos. Sem a gaiola para atrapalhar, a menina abraça o menino. E um menino abraçado é melhor que um pássaro engaiolado. Abraçados, os dois olhavam para frente e começaram uma nova caminhada, um novo passeio. É imperdível, depois eu vou mandar para você essa história, né? Que vale a pena. Rubem Alves, quando escreve, eu acho que ele fala muito a nossa criança interior, né? Então, para mim, essa história da bicicleta, da menina e da gaiola é um exercício de amor que nós deveríamos fazer conosco. Aonde está a minha bicicleta? Quem eu convidei para estar na minha garupa? Qual a exigência que eu estou fazendo para mim? E quando a gaiola se abriu, o que eu fiz? Quando as borboletas começaram a voar, o que eu fiz? Então eu gostaria da compreensão de vocês e que nós fizéssemos uma reflexão sobre nós. Como eu me escuto. Aonde eu estou colocando os meus sentimentos. O quanto de paciência eu estou tendo para me ouvir. O quanto de tolerância eu estou tendo comigo. Qual a quantidade de amor que eu estou dedicando a mim. Em que situações? Em todas. Quando eu me levanto. Quando eu tenho sede, mas não tomo água. Quando eu me irrito no trânsito. Quando eu permito que a palavra de uma pessoa tire de mim a alegria do dia. Quando eu me descuido e tiro a alegria do outro com uma palavra que eu digo. Então essa é a ideia. Eu quero me olhar. Eu quero ouvir as coisas que eu digo para mim e para o outro. E quero me ouvir com paciência. E quero falar para mim com amor. E é com muito amor que eu agradeço a vocês a oportunidade bendita de ter estado nessa casa hoje. E ter dito para mim o quanto é importante ouvir a mim e falar a mim. E depois de saber que me ouço com paciência e falo para mim de forma amorosa, eu estou pronta a fazer o que Jesus disse que era para eu fazer, que era amar ao meu próximo como eu me amo. Se eu não sou capaz de me amar, eu não sou capaz de amar o meu próximo. E me amar não é me importar só comigo. Me amar não é não me preocupar com o meu próximo. Não é isso. Quando eu me amo, eu supro as minhas necessidades, mas não ignoro a necessidade do meu próximo. E é porque eu sou capaz de fazer para mim, é que eu sou capaz de fazer para o meu próximo. Aprendemos na terapia comunitária que o agredido de hoje é, muitas vezes, o agressor de amanhã. Mas também podemos acreditar que o agredido de hoje pode se tornar um grande acolhedor amanhã. Porque quando eu conheço a dor, eu não a quero para aqueles que cruzarem o meu caminho. E isso se eu entender que o meu espírito é imortal. E eu vou precisar dar conta daquilo que eu aprendi. Eu vou precisar dar conta, mas é dar conta primeiro para mim.
Porque o meu projeto fui eu que, junto com os amigos espirituais, escrevi. Então, a minha vida hoje, fácil ou difícil, ela foi idealizada por mim. O que eu tenho, o que me falta, fui eu que pedi que assim fosse para que eu me tornasse melhor. Só que quando me falta, eu viro as costas para mim. E eu fico com raiva de mim. E me esqueço que é exatamente a falta que hoje eu tenho na minha vida é que me torna uma pessoa melhor e um espírito capaz de evoluir. Então, que fique para nós o desejo de nos amarmos para amarmos o nosso próximo. E vamos aproveitar a oportunidade dessa casa e procurar aqueles que a dirigem e vamos perguntar a eles: o que eu posso fazer? O que tem aqui para eu fazer? Eu só posso ficar 10 minutos depois do trabalho, não tem problema. Em 10 minutos eu consigo retirar o lixo. Em 10 minutos eu consigo encher o filtro. Em 10 minutos eu consigo muitas coisas. Mas eu não consigo para a casa, eu consigo para mim. Esse é um exercício que não engrandece a casa. A causa não necessita disso, mas engrandece a mim e o necessitado sou eu. Que Jesus permaneça conosco. Muito obrigada.